Tema de hoje, recursos no CPC. Professor Júlio, o que é recurso? É muito importante você saber o que é recurso. Nós temos no Brasil 3 instâncias, 3 graus de jurisdição. Primeiro grau, temos uma sentença, o juiz que profere essa sentença. No segundo grau, nós temos aí os acórdãos feitos pelos desembargadores. No terceiro grau, nós temos os ministros que também proferem acordos. Olha que interessante, olha como funciona a justiça brasileira. No primeiro grau, é um juiz singular. O juiz que vai decidir a questão de mérito, é o juiz que vai decidir através de uma sentença. No segundo grau, nós temos aí realmente o acórdão, os desembargadores que vão proferir essa decisão. Quando a gente fala dessas decisões singulares, colegiados, tem tudo a ver com o princípio do contraditório e ampla defesa. É um princípio constitucional, todo mundo tem o direito de recorrer de uma decisão que não concorde. E não é só no âmbito do judiciário não, hein? Você que está nos assistindo, você pode recorrer também de uma decisão de multa de trânsito, uma multa ambiental, uma multa disciplinar, ou seja, aquela multa pelo conselho de classe, por exemplo, Cresce, OAB. Então o recurso é um direito, é um contraditório, é o direito de você buscar se defender de uma forma mais ampla, então a ampla defesa. Então é um direito que todos nós temos, não só na esfera judicial, mas também na esfera administrativa. Olha que interessante, o novo CPC trouxe diversas novidades. Entre essas novidades, o novo CPC trouxe novidades na petição inicial. Hoje, na petição inicial, que é o começo de tudo, requisito de validade e existência, estudamos até num curso anterior, a petição inicial tem grandes novidades, como hoje eu posso utilizar aí o Estado Civil, chamado a União Estável, que tinha uma discussão se União Estável era Estado Civil ou não. Hoje, União Estável é considerado um Estado Civil, sim, eu posso utilizar a União Estável. Outra situação importante na petição inicial, o endereço eletrônico, a audiência de mediação e conciliação, também uma grande novidade. Mas as novidades não param só na inicial, também na defesa, na contestação. Também nós temos grandes novidades no âmbito do recursal. Quando a gente fala do âmbito recursal, a primeira grande novidade que nós temos nos recursos é realmente o padrão do prazo de 15 dias. Hoje não dá para errar na justiça civil, hein? Isso envolve o direito do consumidor também. Na justiça civil, qualquer recurso, o prazo é de 15 dias. O recurso de apelação, 15 dias. O recurso de agravo de instrumento, 15 dias também. Salvo exceção, a única e que sempre foi exceção, o embargo de declaração. Vamos lá, olha que interessante. Então, o grande objetivo do recurso é a reforma de uma decisão, para que o caso seja decidido novamente. É um efeito devolutivo. Eu devolvo para o judiciário para que o judiciário decida. Eu não estou contente com a decisão, então eu devolvo para o judiciário, para que o judiciário decida novamente sobre aquela questão. Lembra você que nós temos 3 graus de jurisdição. Então nós podemos recorrer da decisão, podemos recorrer também da decisão de segundo grau e chegamos aí na terceira instância, o terceiro grau de jurisdição. Quando a gente fala de terceiro grau de jurisdição, vamos pensar em Brasília. É lá que eu vou recorrer, os ministros, né, que vão julgar esse recurso. Então, todo o processo pode chegar até Brasília. Quero lembrá-lo que o recurso no Brasil, um processo pode demorar aí mais de 5 anos. Nós temos recursos aí em grau de mais de 10 anos. É uma realidade no nosso país. Então você que tem um processo em andamento e esse processo está em grau de recurso, é importante você ter paciência, porque quando a gente fala de recurso, existe essa demora, é um ato moroso para que tenha o julgamento. Então você tem que esperar, não tem jeito, não tem o que fazer. Olha que interessante, o primeiro recurso que nós vamos ter em mente é o recurso de apelação. O recurso de apelação é o recurso que cabe contra decisões definitivas. Aquelas decisões que o juiz julga com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, mas julga de forma definitiva. O recurso de apelação é o recurso mais utilizado no processo civil brasileiro. Mais utilizado e mais importante. É o que mais cai em concurso público, é o que mais cai em exame da OAB. Por quê? Porque é um recurso do dia a dia. Todo advogado usa com constância esse recurso de apelação. Então, para guardar, professor, o que é o recurso de apelação? O recurso de apelação é o recurso cabível aqui na Justiça Civil, no processo civil. Lá na trabalhista tem outro nome, recurso ordinário. No criminal continua sendo recurso de apelação, mas os prazos são diferentes. Lá na trabalhista, um exemplo, é 8 dias. No criminal tem outro prazo. Aqui na Justiça Civil, o prazo é de 15 dias. Se você tem uma decisão e não está contente com essa decisão, lembra você que só pode recorrer quem perdeu, sucumbiu, perdeu. Professor, eu ganhei a ação, posso recorrer? Não, não pode recorrer. Só recorre quem perde, porque se você perdeu, tudo ou parte, a decisão pode ser totalmente improcedente, a decisão pode ser parcialmente procedente, ou seja, você tem que perder um pouquinho. Se perdeu tudo ou um pouquinho, você pode recorrer.
A primeira regra do jogo, só pode recorrer no Brasil quem perde. Se não perdeu, não há que se falar em recurso, porque não tem esse negócio de tirar prova, igual na matemática, né? Vou recorrer só para tirar prova na matemática. Não tem nada de matemática aqui. O direito você só recorre e se perde. Sucumbência, alguns chamam de princípio da sucumbência, requisito da sucumbência. Por quê? Só recorre quem perde. Eu perdi, eu posso recorrer, porque eu perdi parte, eu perdi tudo. Quando eu perdi, através de uma sentença de primeiro grau, é o juiz que vai proferir essa decisão. Se eu não concordo com a sentença, seja de mérito ou sem resolução de mérito, com resolução de mérito é porque o juiz julgou o conteúdo do processo, sem resolução de mérito o juiz entendeu que existe um vício processual, né? Muitas vezes realmente existe um vício, outras vezes isso é usado como fuga para que o juiz não julgue, né? Então, inventa uma desculpa para falar, sem resolução de mérito, porque tem conexão de ações. Tem algumas decisões meio que absurdas, é uma realidade no nosso país. Mas fato é que quando a gente decide, né, o juiz decide o primeiro grau, tanto com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, essa decisão é uma decisão definitiva. E dessa decisão cabe o recurso de apelação. Qual que é o prazo, professor, para recorrer? O prazo para recorrer após a publicação da sentença. Muita gente, né, o professor passa por isso, porque o professor tem escritório de advocacia, muita gente liga no escritório e fala, olha, não vai perder o prazo, hein? Ou se não liga no escritório e fala, olha, eu fiz a contagem de 15 dias da sentença e eu acho que vocês perderam o prazo. Não é que perdeu o prazo, é que na verdade, no mundo processual, eu só posso começar a contar o prazo a partir da publicação. Então a sentença no Brasil, ela sai hoje. Mas a publicação dessa sentença é algo estranho, algo esquisito, mas é uma realidade do nosso país, é prática, né? A publicação da nossa sentença vai ser daqui 20 dias, 30 dias, 2 meses. É o que acontece, hein? Ou seja, o prazo para apresentação do recurso só começa a ser contado a partir da publicação da sentença. Não é da sentença, é da publicação da sentença. Olha que interessante. Então, só vou contar prazo a partir da publicação da sentença. Qual o prazo, professor? 15 dias. Corridos ou úteis? Dias úteis, segundo o novo CPC, dias úteis. Então eu vou contar o prazo aí de 15 dias após a publicação. Por isso muitas vezes, né, o leigo ele acha, perdeu o prazo. Não, não é que perdeu o prazo. É que na verdade não iniciou a contagem do prazo. A jurisprudência conserta isso, hein? Se o advogado quiser protocolar o recurso antes do início do prazo, no passado não era bom negócio. Protocolar fora do prazo, você perdeu a chance do recurso subir. Hoje não. Segundo a jurisprudência, se você protocolar antes do início do prazo, tá valendo, tá valendo. O ideal é que você protocole dentro do prazo, né? Não antes, para não correr risco. Mas segundo a jurisprudência atual, tá valendo, ou seja, esse recurso, existe um entendimento que ele é válido, tá? Então fique atento em relação a isso. Quando a gente fala de recurso, o recurso de apelação é um recurso muito importante porque ainda discute o mérito. Posso discutir sim as preliminares, defeitos processuais da sentença, do processo, mas ainda eu continuo discutindo o mérito, diferente dos recursos de terceiro grau. Quando o processo chega em Brasília, o ministro, os ministros, não estão mais preocupados com o nosso caso em si, não. Não é uma questão de fato, mas sim de direito. A preocupação do terceiro grau, se a decisão foi contrária à Constituição Federal, se a decisão foi contrária à lei federal e não ao caso em si. Então eu costumo dizer em aula que o segundo grau é o recurso de verdade mesmo, de mérito, né, do seu problema, é o recurso de apelação. Porque o terceiro grau, a briga é outra. Na verdade, uma briga em relação ao sistema. Se está sendo respeitada a Constituição, se está sendo respeitada a lei federal. Não existe mais briga do seu caso, do meu caso. Acabou já no segundo grau. Olha só que interessante. Para recorrer, então, eu preciso recorrer dentro do prazo. Isso é chamado o quê? Esse princípio da tempestividade, dentro do prazo de 15 dias. Se eu recorrer antes, segundo a jurisprudência, legal, o recurso é aceito. Se eu recorrer depois dos 15 dias, eu perdi o prazo, ou seja, esse recurso não vai subir. Subir por quê? Porque, na verdade, quando você faz um recurso, nós temos a peça de interposição e a peça de razões. Essa peça de interposição, ela é entregue ao juiz que fez a decisão. E essa peça, essa petiçãozinha, fala para o juiz, olha, a sua respeitável decisão, eu não concordo, viu, juiz? A sua decisão foi bem feita, mas eu não concordo. Sobe para o segundo grau para que o desembargador possa julgar. É isso. Peça de interposição é o chamado convite. Eu entrego para quem? Para quem fez a decisão. Então, por isso o recurso é encaminhado para o juiz que proferiu a decisão no caso da apelação. Porque ele vai receber o recurso e ele sobe, né? Sobe, meu filho, sobe para onde? Para o TJ, Tribunal de Justiça. Quero lembrar você que o recurso de apelação pode ser feito aí em grau de justiça estadual. Então, o recurso vai para o Tribunal de Justiça, de cada estado tem o seu, né?
vai para o Tribunal de Justiça, mas pode ser feito também em grau de justiça federal. Professor, por que federal? Porque nós temos a Justiça Federal, alguns casos previstos na Constituição Federal, que eu tenho que usufruir da Justiça Federal e esse recurso vai correr na Justiça Federal. E lá na Justiça Federal também tem o segundo grau. O segundo grau da Justiça Federal, nós temos o TRF, Tribunal Regional Federal. Então, cuidado, o recurso de apelação pode ser para a Justiça Estadual, ou seja, recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, desembargadores, ou pode ocorrer o recurso para o TRF, Tribunal Regional Federal, que é a Justiça Federal. Então depende se eu estou atuando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Se não, vai para a Justiça do TJ, né? Ou seja, o Tribunal de Justiça, ou vai para o TRF. Então depende se o processo é processo de jurisdição da Justiça Federal ou estadual. Existe um segundo grau também na Justiça Federal e a gente não pode esquecer. Não só na Justiça Federal, mas também naquelas justiças especializadas, né? Quando a gente fala de justiças especializadas, nós temos aí a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Essas três justiças especializadas naquilo, militar em assuntos militares, trabalhista em assuntos trabalhistas, e a Justiça também eleitoral, ela exclusivamente trata de assuntos da Justiça Eleitoral. Todas essas justiças especiais também possuem o segundo grau de jurisdição, né? Também o recurso é o mesmo, a apelação. Nós temos a Justiça Comum, dentro da Justiça Comum tem a divisão da Federal e Estadual, e temos a justiça especializada, que são aqueles assuntos especializados que eu tenho que mandar para aquela justiça especializada. Então a justiça brasileira ela é dividida em 3 graus de jurisdição, porém também tem essa divisão de justiça comum e justiça especializada. Especializada não dá para mudar muito, só tem 3, trabalhista, militar e também eleitoral, né? Então lá também tem o seu segundo grau próprio. Na Justiça Comum, nós temos o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça ou o TRF. Então, tá craque aí, não dá para errar, hein? Olha só que interessante, hein? Quando falamos aí de recurso, o recurso mais utilizado é o recurso de apelação. O recurso de apelação, para que ele suba, para que ele vá para segundo grau, é feito um juízo de admissibilidade. Quem faz esse juízo de admissibilidade, professor? Segundo o novo CPC, no passado, o antigo CPC, Código de Processo Civil, quem fazia esse juízo de admissibilidade? Era o juiz. Depois o relator é o desembargador que recebe o recurso, também fazia. Então muitos criticavam porque existia um duplo juízo de admissibilidade. Acabou, o novo CPC regulamentou isso. O juiz de primeiro grau, ele recebe o recurso, ele que fez a decisão, ele recebe o recurso e obrigatoriamente ele manda para o segundo grau. No segundo grau, cai na mão do relator. Lá, em segundo grau, vai ser decidido por 3 desembargadores, mas o relator que recebe, que organiza, né, que faz a gestão do processo do recurso. Ele recebe e ele é obrigado a fazer o juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Professor, o que é isso? É o que mais cai em prova, em concurso? Na vida, na prática, é o que mais o advogado erra. Para fazer o recurso, eu preciso cumprir alguns requisitos obrigatórios. Se eu não cumprir esses requisitos, o recurso não vai subir, ou seja, não vai ser nem julgado. Olha lá, hein? Então, vamos lá. Primeiro requisito de juízo de admissibilidade, professor, no recurso de apelação. Olha só, nós temos aqui a tempestividade. O recurso tem que ser feito no prazo correto. O que é o prazo correto? 15 dias. Em regra, 15 dias, tá? Não pode passar de 15 dias. Passou, perdeu o prazo. Antes, a jurisprudência entende que pode, mas o ideal é que seja dentro do prazo de 15 dias, contado a partir da publicação da sentença. A sentença sai hoje e não começa a contar prazo, só a partir da publicação. Segundo requisito, preparo, hein? Para recorrer tem que pagar. Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, não tem jeito, paga tudo no Brasil, né? Então você tem que pagar para recorrer. Professor, se o sujeito não tem dinheiro, se não tem dinheiro, não pode recorrer, porque o recurso não vai subir. Salvo exceção se conseguir os benefícios da justiça gratuita, que cada vez mais está difícil para conseguir. Artigo 98 do Código de Processo Civil. Se consegue, consegue muita coisa, mas cada vez mais está difícil para conseguir, porque a justiça faz uma verdadeira triagem. Tem que apresentar imposto de renda, não pode ganhar mais que 2 salários mínimos, senão não consegue a justiça gratuita. Não conseguiu a justiça gratuita, tem que pagar. Isso chama preparo, as custas judiciais para recorrer. Para recorrer, paga, né? Vai lá no site do TJ, prepara uma guia e paga essa guia. Para utilizar o segundo grau, paga por esse serviço, tá? Falamos do primeiro, tempestividade. Do segundo, preparo. Vamos falar do terceiro. O recurso tem que ser o recurso adequado. Então, o primeiro requisito, tempestividade. Segundo, preparo. E o terceiro, professor, adequado. Adequação. Eu não posso fazer o recurso que eu quero, que eu acho mais bonitinho. Contra a decisão definitiva, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, eu vou ter que fazer o recurso de apelação.
É o recurso preparado, é o recurso adequado, é o recurso correto. Então esse recurso adequado eu não posso errar. Não tem esse negócio de eu fazer o recurso errado, esse serve também. Não, é aquele recurso adequado. Por isso o princípio, o requisito da adequação, tá bom? Professor, acabou? Olha que interessante. Quando nós falamos aí realmente desses requisitos, a sucumbência também, né? O relator vai analisar se você que está recorrendo, se você perdeu tudo ou parte. Porque só pode recorrer aquele que perde, né? Tudo ou parte. Quem ganha não pode recorrer. Quando a gente fala de segundo grau, tem sustentação oral, e aí tem uma discussão, né? Sustentação oral, professor, é bobagem fazer, mas fria, é nada. Eu oriento meus alunos advogados, todos, tem que fazer sustentação oral. Só ajuda, hein? Não atrapalha em nada. Adianta o julgamento do processo. Além de adiantar o julgamento do processo, também pode sim ocorrer, porque o único voto pronto é do relator, o dos demais desembargadores não tem nada pronto. E o relator pode pedir vistas do processo, ou seja, o relator pode mudar de ideia. Falar que está tudo pronto, que é um teatrinho, não é verdade não. Só vejo vantagem em fazer sustentação oral, hein? Então o advogado deve fazer sustentação oral sim, é importante, auxilia o seu cliente nesse requisito. Olha só que interessante, vamos deixar o recurso de apelação de lado, recurso que eu vou usufruir contra as decisões provisórias, não, definitivas. Recurso de apelação, sempre decisão definitiva. Recurso mais importante, que deve respeitar esses requisitos de admissibilidade, hein? Senão não sobe. Nós temos um outro recurso, chamado recurso de agravo de instrumento. O recurso do agravo de instrumento, o prazo no antigo código era de 10 dias, agora não, hein? 15 dias. Segundo o novo Código de Processo Civil, o prazo do recurso de agravo de instrumento, eu vou falar sempre em 15 dias. Então não dá para errar mais, é o mesmo prazo da apelação. Professor, por que eu uso a apelação e não o recurso de agravo de instrumento? Porque as suas funções são diferentes. Não tem o princípio da adequação? Lá no juízo de admissibilidade, o juiz vai analisar se o recurso é adequado? Contra decisões definitivas que julgam mérito ou não, recurso de apelação. Já o recurso de agravo de instrumento, ele só cabe, só vou utilizá-lo contra decisões provisórias, é isso mesmo, decisões importantes, mas provisórias, chamadas de decisões interlocutórias. Como assim, professor? Não entendi, olha só. Quando você pede na inicial a justiça gratuita e o juiz fala não, cabe recurso? Cabe recurso. Cabe recurso de agravo de instrumento. Por quê? Eu quero mudar aquela decisão. Não é recurso de apelação, não é uma decisão definitiva. Outro recurso, outro exemplo que cabe o recurso de agravo de instrumento é também nas situações de efeitos liminares, dos pedidos liminares, mais conhecido corretamente como as tutelas provisórias. Quando eu faço um pedido de liminar, faça a cirurgia, faça a busca e apreensão do menor, todos esses pedidos liminares, da decisão que sim ou que não, cabe recurso. Qual recurso? Agravo de instrumento. Então veja, o recurso de agravo de instrumento é o recurso que cabe sempre no prazo de 15 dias da decisão provisória. Não é uma decisão definitiva, mas sim uma decisão provisória. Porque se fosse definitiva, eu utilizaria o recurso de apelação. Então o agravo de instrumento eu vou usufruir sempre quando existe uma decisão provisória. Dou vários exemplos aqui, hein? O pedido de justiça gratuita é agravo de instrumento, do recurso que fala que não. Também das liminares, também. Ou algum pedido. Existe uma briga jurisprudencial e doutrinária se caberia do despacho do juiz. Na minha opinião, entendo que não, porque despacho é uma mera ordem, Despacho é uma mera informação, mas alguns doutrinadores defendem que sim. Olha só, o agravo de instrumento é o recurso contra decisões definitivas, prazo 15 dias. Também será analisado nesse recurso de agravo de instrumento o juízo de admissibilidade. Se é o recurso adequado, só uso agravo quando é decisão provisória. Se recolheu taxa, tem que pagar. O preparo para fazer agravo de instrumento também tem que pagar. Também preciso analisar se realmente está no prazo, tem tempestividade. São recursos importantíssimos, hein? Esse recurso de agravo de instrumento, totalmente diferente do recurso de apelação, ele não está preocupado com a decisão definitiva, mas sempre a decisão provisória. Acabou, né, professor? Não, recurso tem muito. O novo CPC defende diversos recursos. Nós temos um outro recurso, que muita gente fala que é, outros falam que não é, e tem aquela discussão, mas é a ovelha negra da família, que é o embargo de declaração. Embargo de declaração, recurso importante, estudado como recurso, meia ovelha negra da família, porque o prazo dele é diferente, prazo de 5 dias. Enquanto o recurso de agravo de instrumento, eu tenho o prazo de 15 dias, e o recurso de apelação também o prazo de 15 dias, o recurso de agravo de instrumento é o recurso contra decisões provisórias e o recurso de apelação contra decisões definitivas. O recurso de embargos de declaração, totalmente diferente, ele é o recurso que cabe de qualquer decisão, sentença, acórdão, prazo, 5 dias. Mas por quê? Esse recurso,
conhecido como juízo de retratação, porque não vai subir para um segundo grau. O embargo de declaração é a ovelha negra da família, porque o prazo é diferente, aqui é 5 dias, mas o objetivo dele também é diferente. O objetivo dele é consertar algo mal feito. Como assim, professor? Quando a sentença foi mal feita ou o acórdão foi mal feito, lembrando que cabe embargo de declaração em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, ou seja, cabe da decisão e do acórdão dos embargadores, do acórdão dos ministros, o embargo de declaração tem o objetivo de consertar. Consertar sim, porque a sentença foi omissa, foi obscura, contraditória, ou seja, a sentença ou o acórdão foi mal feito. Você fez 3 pedidos e o juiz falou de um só. Esqueceu, omitiu, omissão. Ou ainda, você pediu o divórcio e o juiz vai e menciona pensão alimentícia. Mas que pensão se ninguém pediu pensão, né? Então a decisão foi confusa. Tem uma decisão diferente do que você pediu. Então, quando a decisão é mal feita, cabe o recurso de embargo de declaração. É um recurso utilizado para quê, professor? Para consertar. Porque não posso, mas deixa assim mesmo, não tem esse negócio no judiciário. Pode prejudicar o seu cliente. Então o ideal é que você faça o quê? Faça o embargo de declaração para consertar. Você não quer reformar. Olha só, o recurso de apelação, você quer o quê? Reformar ou criar a nulidade da sentença. Se reformou, é porque os desembargadores deram uma nova decisão. Se anulou, né, volta para ser julgado de novo, porque foi mal feito. Esse é o objetivo do recurso de apelação. Já o agravo de instrumento tem o objetivo de uma reforma da decisão provisória. Já o embargo de declaração, esse último que nós estamos falando aqui, ele não tem esse objetivo de reformar, é consertar. Veja, o embargo tem o objetivo de consertar. Prazo 5 dias. Esse recurso serve também para pré-questionar. Como assim? O que é pré-questionar? É para você bater em alguma coisa que você não concorda, pensando no recurso de terceiro grau, hein? Pensando no recurso. Nesse momento, nós estamos estudando 3 recursos importantes, hein? Olha só, recurso de apelação, recurso de agravo de instrumento e recurso de embargo de declaração. São 3 recursos os mais importantes, né? Esses 3 recursos são os mais importantes, os mais utilizados. Recurso de agravo de instrumento é aquele recurso contra decisões provisórias. A apelação contra decisões definitivas, 15 dias o prazo para o recurso. E o recurso de embargo de declaração, 5 dias, porque eu quero consertar a sentença ou acórdão que foi mal feito, hein? Lembrando a você que, pelo princípio do contraditório, se eu faço o recurso, você vai ser citado para apresentar as contrarrazões. O que é as contrarrazões? Contrarrazões e recurso de apelação. Contrarrazões e recurso de agravo de instrumento. As contrarrazões são, na verdade, vou chamar assim para ficar didático, a defesa do recurso. É isso mesmo. Se você recorreu, eu tenho a chance de fazer a defesa do recurso. Isso chama as contrarrazões, tá? É a defesa do recurso. Quando a gente fala de recurso, então, é um direito nosso, hein? Vou ser sincero, professor que tem escritório de advocacia, muitas vezes a gente perde no primeiro grau, consegue reformar e consegue manter a decisão em terceiro grau. Então, você que tem algum processo por aí, seja qual for, se você perdeu essa ação e ainda está em grau de recurso, não desanime, hein? Não desanime, porque muitas vezes, no nosso país, você consegue ganhar no segundo grau, né, por várias questões jurisprudenciais, entre outras. Então não desanime. Muitas decisões estranhas já foram reformadas por recurso de apelação. Então fique atento em relação a isso. Quando a gente fala de recurso, quem domina recurso consegue trabalhar com qualidade, né? Não só na advocacia, mas o leigo, quem está nos assistindo, consegue entender como funciona. E aí consegue entender, consegue auxiliar melhor seu advogado. Professor, quero fazer uma pergunta, hein? E o juizado especial civil? Lá tem recurso? Tem recurso. O JEC, conhecido como pequenas causas, também tem recurso. É recurso de apelação? Não. Lá no juizado especial civil, eu estou falando de um recurso próprio do juizado especial civil. Tem uma lei que regulamenta, a Lei 9.099, né? A lei que regulamenta um procedimento à parte. Nós temos no processo civil 3 procedimentos: comum, especial e de execução. Mas isso na justiça que eu uso de forma comum. Quando eu vou lá para o JEC, pequenas causas, que inclusive eu posso utilizar até 100 advogado, até 20 salários mínimos, e de 20 a 40 eu preciso da presença obrigatória do advogado, e para recorrer também preciso do advogado, lá o JEC tem um recurso próprio. Tanto é que o prazo lá é diferente, o nome do recurso é diferente. Para recorrer no juizado especial civil, eu vou usufruir do recurso de apelação? Não, apelação é na justiça comum. No JEC, o nome do recurso é recurso inominado. Inominado, recurso inominado. Na justiça comum, quando eu não concordo com a decisão do juiz, recurso de apelação.
porque eu perdi tudo ou perdi parte. Lá no JEC, quando eu não concordo com a sentença do juiz, do juizado especial civil, eu vou fazer o recurso inominado. Esse recurso é o recurso para reformar. Professor, esse recurso vai para o TJ? Não. Não vai para o Tribunal de Justiça. Também não vai para o TRF. Esse recurso vai para a junta, né, para o colégio recursal. O juizado, o recurso do juizado não vai para o Tribunal de Justiça ou TRF. O recurso do juizado vai para a junta, uma junta de juízes do juizado especial civil, chamado aí como colégio recursal. Vai para o colégio recursal. Professor, esse recurso não fica prejudicado? Porque vai para um colégio recursal, são eles mesmos. Por isso, né, é chamado de pequenas causas. É um procedimento diferente. Por isso eu defendo também que o juizado é para coisa pequena, né? Aquela situação que o sujeito ele pode resolver sem advogado. Muitas vezes vai dar acordo. Vai dar acordo, uma decisão simples. Quando existe uma complexidade, não use o juizado, hein? Sai caro. A decisão vai sair cara para você. Depois muita gente fala, eu fui no juizado, eu não acredito na justiça. Não era caso juizado. Inclusive advogado. Advogado não tem que usar o juizado. Advogado tem que utilizar o quê? A justiça comum. Lá tem perícia, lá tem contraditório mais amplo, né? Tem uma audiência de instrução e julgamento onde eu posso trabalhar melhor. Não que no juizado não tenha essa audiência, mas a justiça comum é melhor, com certeza é melhor. Porque o juizado, ele segue princípios lá da lei própria, a celeridade, oralidade, então é diferente. Então o juizado é para quem não tem advogado, não tem condições de pagar advogado, então é para isso, né? Quando eu quero resolver um caso mais complexo, eu preciso de perícia, preciso fazer uma reconvenção, esqueço o juizado, fujo do juizado, tá? Recurso do juizado, então, é recurso inominado. Inominado. Do juizado especial civil também cabe o recurso para o terceiro grau, o extraordinário. Basta que a sentença, né, ou melhor, o acórdão, porque o recurso inominado também é um acórdão, né? Toda decisão que não é feita por um, é feita por mais pessoas, por três, é chamado de acórdão, não dá para errar. Pegou na mão, é acórdão, você já sabe que é um julgamento de segundo grau, porque sentença é um juiz só, né? O juizado, o recurso nominado, o prazo também é diferente, hein? 10 dias. Lembre-se que nós falamos aqui que lá na apelação, na agravo de instrumento, o prazo que eu vou falar é de 15 dias. Aqui, o prazo juizado é 10 dias, tá bom? Do recurso juizado, a decisão do acordo que julgou o recurso nominado, cabe o recurso extraordinário se o acordo contraria a Constituição Federal, tá bom? Então, falamos aqui então do recurso de apelação, falamos do recurso também de agravo de instrumento, falamos do recurso de embargos de declaração, dos prazos, dos requisitos, juízo de admissibilidade, falamos do recurso lá do juizado e vamos deixar para falar do recurso especial e extraordinário em outro momento para falar com qualidade. Mas é importante quem está assistindo Questão de Direito tenha essa noção. Normalmente você não ganha na justiça de forma rápida, normalmente você vai ganhar depois que passou pelos recursos. Então você tem que entender a sistemática, como que funciona o jogo, até para conseguir lidar melhor com a situação, tá bom? Desejo a você uma ótima semana, saúde, paz e amor. Tchau!